Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila, e no áudio de hoje eu quero dizer por que Deus permitiu a separação, né? Claro, meus irmãos, que aqui é a minha opinião pessoal, de acordo ao que eu vou lendo na Bíblia, meditando na palavra do Senhor, tá? E eu me fazia muito essa pergunta para Deus. Eu falava assim, Senhor, eu sempre orei pelo meu casamento, por que que o Senhor permitiu que nós viéssemos a nos separar, né? E muitas vezes o Senhor, né, falava para mim, né, que eu realmente tinha orado, mas eu não tinha vigiado, eu não tinha é, batalhado, eu não tinha intercedido, e sem contar toda a desobediência, né, com o Senhor e caminhar tantos anos indo na igreja de domingo e nunca ter realmente uma intimidade com Deus, a gente acaba transgredindo muito as leis do Senhor. E no áudio de hoje eu quero falar um pouco sobre isso, né? O que que eu entendo, o que que eu vejo, que porque algumas coisas, algumas quebras em nossas vidas é necessária. Primeiro de tudo, para a gente ter esse encontro com Deus, fazer essa aliança com o Senhor. Eu sou outra Sheila, tá, irmãos? Apesar de ter vivido dois desertos, no primeiro eu tive muito, muito, muito ali na presença do Senhor, porém eu não tive tanta intimidade com Deus quanto eu tive nesse segundo deserto, que para mim realmente eu considero uma bênção, foi realmente um presente que Deus poderia ter me dado, sabe? E que bom que eu pude aproveitar, desfrutar, entender as direções do Senhor. Na palavra de hoje, irmãos, que eu quero trazer para vocês, que é para vocês poderem entender alguns princípios do qual Deus permitiu, né? Eu quero falar um pouco sobre Saul. O que que acontece, né? Saul foi o primeiro rei de Israel e não era a vontade do Senhor que Israel tivesse um rei, né? E o Senhor deixa isso muito claro a Samuel, né, que era o profeta da época. Para quem não entende, os profetas de antigamente era o próprio Deus, tá? Era a presença do próprio Senhor, era a boca de Deus. Deus falava através da boca dos profetas. E o Senhor falou: Samuel, não é da minha vontade, mas se o povo quer, então que seja feita a vontade do povo, né? Então ali aconteceu alguma circunstância que a Bíblia relata que os burros do pai de Samuel foi perdido, e Samuel foi buscar, e ali Samuel chegou até a casa do profeta, porque ele não conseguia encontrar esses burros, e o moço que acompanhava ele, ou seja, se ele tinha um moço de companhia, porque a família de Saul era muito bem de vida, né? E ali relata que Saul era muito bonito, muito forte, muito robusto, e quando chega até Samuel, Samuel já tinha recebido do Senhor que haveria esse encontro do qual era a pessoa escolhida para ser ungida rei, né? Apesar de não ser a vontade de Deus. Então, o que que acontece, né? Quando lá em Provérbios 21 diz que o Senhor inclina como água, né, de ribeiros o coração de reis, para mim vem na mente Saul quando fala isso, né? Por que que Deus inclina até coração de reis? Porque imagina, reis devem ser, ele é servido a todo momento, né? Então ele deve ser muito soberbo, muito arrogante. Então, ou seja, o que Deus quer dizer é que não importa o tamanho da arrogância ou não importa o quão essa pessoa é importante, ele tem poder para mover o coração, né? Eu poderia dizer que seria coração, por exemplo, como de Faraó, mas o Senhor fala de reis, e quando eu penso reis assim, eu entendo, levo muito o pensamento a Saul. Então eu quero mostrar para vocês aonde começou a queda de Saul, tá, irmãos? Que foi através da desobediência do Senhor, para que você possa nesse dia de hoje, após ouvir esse áudio, você começar a orar ao Senhor perguntando para Deus, Senhor, aonde foi a minha queda? Aonde foi que eu errei desobedecendo o Senhor? Para que você possa, irmãos, ir se levantar, entendeu? E quero mostrar a consequência desse momento dessa queda, né? Aqui de Saul, para que a sua oração hoje seja designada a você, de você ir até o Senhor mesmo, sabe? Com muita humildade, através de um jejum, falar, Senhor, aonde foi a minha queda? Onde eu te desobedeci? Da qual esse abismo gerou outros abismos na minha vida, né? E que levou até a separação da do meu cônjuge, né? Eu vou ler aqui a partir de 1 Samuel 15, vou tentar pular alguns versículos, mas eu acredito que vai ser um capítulo que eu quero trazer aqui para os irmãos
Não vou trazer completo, mas vou trazer uma boa parte deles, porque a palavra do Senhor diz, né, irmãos? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu falo lá para as meninas que eu dou acompanhamento que a maneira da gente conhecer é estudando, é praticando, né? Alguém tem como conhecer matemática sem estudar, sem praticar? Não tem. Mesma coisa a palavra do Senhor, né? Aqui no 15 fala sobre realmente a desobediência de Saul, né? E a sua rejeição, quando ele foi rejeitado pelo Senhor. A partir de 1 diz assim: Disse Samuel a Saul: Enviou meu Senhor a ungir-te rei sobre os seus servos, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor, assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel, por ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito, né? Ou seja, Amaleque, ele se opôs, né, à frente de Israel, né? Quando Israel subia do Egito, né? Então o Senhor aqui dá ordem, né, para que ele seja exterminado, né? Então diz a Saul, né, vai lá e destrói totalmente, né, a Amaleque e tudo que pertence àquele povo, né? Aqui no 3 diz o seguinte: vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou todo o povo e contou, né, a todo esse povo. Então ele reuniu ali o exército, né, diz aqui que foram mais de 200 homens e mais de que se colocaram de pé, e fora a tribo de Judá, que foram mais de 10 mil homens, né? E aí aqui no 5 diz o seguinte: chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse aos queneus: Ide vos, retirai-vos e sai do meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul aos amalequitas desde Ávila até chegar ao sul, que está de fronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Presta atenção, irmãos. Eu acredito muito que aqui, no meu entendimento, a desobediência de Saul não foi ter poupado, né, ali como é que eles chamam? Os queneus, né? Mas sim a Agag, rei dos amalequitas, né? Que diz muito claramente, ó, no 8: tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo o destruiu a fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois e dos animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, de toda coisa vil e desprezível destruíram. Ou seja, o que Saul fez aqui? Ele poupou a vida do rei e poupou o melhor desse reino, né? Que é as boas ovelhas, os bons gados, né? Tudo que era gordo, tudo que era bom, né? Aqui diz muito claramente, né? Que e o melhor que havia e não o quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil, ou seja, toda coisa banal que não para ele ali não representava nada e desprezível, ele destruiu, né? Então, aí, olha só a consequência dessa desobediência, porque a ordem do Senhor, lá quando Samuel foi ter com ele, foi para destruir tudo. Diz o Senhor dos Exércitos, lá no 2, diz assim: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando subiram ao Egito. Aí a ordem é: vai e fere Amaleque e destrói totalmente e a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Aí aqui o Senhor diz, né? Para matar homem, mulher, meninos, crianças de colo e todos os seus animais. E Saul decide poupar aquilo que aos olhos dele era, era bom. Aí no 10, olha só o que acontece. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, portanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã e anunciou-se aquele:
já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Olha isso que Saul fez, gente. E dando volta, passou e desceu a Gigal. Veio, pois, Samuel a Saul e disse-lhe: Bendito sejas tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois as ovelhas e estes nos meus ouvidos e mungido de bois que ouço, né? Samuel perguntando a Saul, né? Se você realmente executou as palavras do Senhor, então por que eu estou ouvindo ovelhas? Por que eu estou ouvindo mugido de bois, né? Samuel confrontando a Saul. E aí no 15 diz assim: respondeu Saul: de Ameleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus, e o resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declarei que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até exterminá-los. Porque, pois, não atentais à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste ao despojo lançar a sua própria vontade, né? E fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, teus ouvidos pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Agag, o rei de Amaleque. E os amalequitas os destruí totalmente, mas o povo tomou do despojo das ovelhas e bois o melhor de designado à destruição para oferecer ao Senhor Deus em Gigal. Ou seja, na cabeça de Saul, ele pegou o melhor para sacrificar ao Senhor. Sabe assim, ele olhou, viu que era bom e falou: vou levar e vou lá e faço um sacrifício ao Senhor, né? Antigamente era muito disso, né? Fazer as ofertas, oferendas ao Senhor, né? Então no 20 diz assim, no 22, desculpa: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que o obedeça a tua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas reis. Olha isso, irmãos, como é realmente que nós falhamos, né? Quando nós desobedecemos alguns princípios do Senhor. E eu, Sheila, quando eu fui ali perguntar ao Senhor, né, quem eu era, o que eu tinha cometido, quais eram os meus pecados, onde eu falhei como esposa, que o Senhor, né, trouxe para mim ali, diante dos meus olhos, os meus erros, eu falo para vocês, a gente realmente desobedece muito, a gente realmente é muito falho com Deus, né, e Deus sempre tendo misericórdia de nós. Então, assim, aqui na palavra do Senhor, fica muito claro, né, isso que acontece. Porém, nos próximos capítulos, se vocês dão seguimento na leitura, vocês vão ver que que Saul se arrepende, que pede para Samuel interceder por ele, para que ele seja perdoado. Samuel vai, e Samuel é repreendido pelo Senhor, né? Até aqui, ó, no 16, no 1, diz assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terás penas de Saul, tendo ele me rejeitado, né? Para que não reine sobre Israel, tendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel, né? Então, assim, até o Senhor vai e repreende a Samuel, né? Naquela época não existia ainda a graça, né? O tempo da graça, o tempo que Jesus veio, né? O segundo Adão do Senhor, para nos remir dos nossos pecados, da nossa desobediência. Então, para mim, assim, isso é a vida, assim, de Saul, e o que ele cometeu de desobediência ao Senhor, e que ele não teve uma segunda oportunidade, é o que marca realmente para mim a diferença em viver no tempo da graça, né? Que o Senhor Jesus veio, morreu por nós na cruz do Calvário, da qual nos dá, né, em seu nome, né, ali de sermos reconciliados com o Senhor após a nossa queda, né? Então, o deserto que nós vivemos é um chamado, sim, de Deus, né? A palavra relata que o Senhor nos leva ao deserto, né? E ele nos levando ali ao deserto,
para esse conserto, para que nós possamos nos arrepender. Então, assim, independente do que o Senhor permitiu a separação, é para que se cumpra a vontade do Senhor em nossa vida, que é nos levar ao arrependimento, né? Ali em Cristo, para que sejamos reconciliados a Deus e Ele possa fazer uma nova aliança. Eu não acredito em vítimas, tá, irmãos? Lá no grupo, quando as irmãs estão nas primeiras fases do deserto, sempre tem uma vítima, né, da situação. E eu, por já ter caminhado esse caminho, por ter estudado sobre relacionamento com a palavra do Senhor, eu posso dizer, não tem nenhuma vítima. Todos nós erramos contra Deus, né, e contra o nosso cônjuge, né, contra a nossa família, quebrando princípios, pecando, né, entre muitas coisas. Eu, Sheila, por exemplo, eu não escondo de ninguém. Eu não tive um homem, né, eu não tive um OH. Meu OH era meu trabalho. Vinha acima de Deus. Eu colocava meu trabalho em primeiro lugar. Eu traía o Senhor, eu adulterei contra Deus e automaticamente contra a minha família, quando eu trocava meu trabalho pelo meu marido, pela minha filha, pela minha casa, né? Eu descumpria os princípios da nossa vida, né? Só que naquela época não tinha esse sacrifício do nosso Jesus, né? E aí Saul não teve a mesma chance e oportunidade que nós temos, né? Então, quando eu vejo as pessoas, porque a gente vive no tempo da graça, Jesus já pagou o preço, nós somos salvos, né? A gente não... Não, gente, nós temos que ser, a Bíblia relata que por causa do sacrifício de Jesus, nós podemos, através do arrependimento, sermos reconciliados com o Senhor, né? Mas o fato de nós termos pecado, termos desobedecido antes, não nos exclui, ou seja, não nos isenta de pagar o preço, né? Só que o que a gente tem que pensar? Que lá no passado a gente plantou coisas ruins, né? E hoje a gente, quem está no deserto, está colhendo. Então, o que eu preciso fazer nesse tempo de deserto? Começar a plantar coisas boas, né? Se arrepender, voltar para o Senhor, criar intimidade com Deus, viver uma vida em santificação, viver dentro dos princípios do Senhor. Irmãos, aqui quem vos fala não tem nenhuma vida assim diferente de uma vida normal, sabe assim? Não sou uma beata que as pessoas olham e falam assim, nossa, essa daí agora é a santa, né? Não é isso não, irmãos, mas a gente pode sim ter uma vida, né, com Deus, sem precisar ser algo assim que as pessoas, elas olham para mim e veem mudança em mim. Elas, né, muitas vezes, você mudou demais, né? Eu costumo dizer, eu mudei até a minha voz, parece que mudou. Mas assim, a minha vida é uma vida normal, não tem nada assim de loucura da Bíblia. Na minha família tem um dito que quem lê a Bíblia toda fica louco, né? E hoje eu dou muita risada disso, mas antigamente eu confesso que eu tinha medo de ler a Bíblia toda e ficar louca. Mas eu confesso para vocês que a gente fica louco mesmo, a gente fica louco por Deus, a gente fica louco por Jesus, quando a gente vê que realmente, sabe, quando fala que o nosso fardo é leve mesmo, irmãos, não precisa ser pesado não, mas para isso a gente precisa ter uma vida com Deus, sabe, uma vida nos princípios, nos caminhos, nos primor que o Senhor constituiu. Não é difícil não, é muito mais feliz. Eu sou muito grata ao Senhor por ter permitido a separação. Foi ali que eu realmente conheci a Deus. E é aquilo que eu falo para o Senhor todos os dias. Eu amo amar o Senhor. Eu não conhecia esse amor. Eu achei que eu já tinha vivido o primeiro amor, mas eu só me apaixonei por Deus. Hoje sim eu vivo esse amor e para a honra e glória do nome dele, né? Mas eu vou ler aqui para que os irmãos entendam que aqueles que não querem compromisso com Jesus, que não reconhecem o seu sacrifício, não querem seguir os princípios do Senhor, o que acontece, né, com eles, né? Qual a consequência disso, né? Aqui no 16 é quando Jessé vai até a casa, desculpa, quando Samuel vai até a casa de Jessé e ali ele unge a Davi, né, como rei. E ali a Bíblia relata já lá no finalzinho, né, que quando Samuel, aqui ó, no 13 diz o seguinte, né? No 1 Samuel 16, 13 diz assim: tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, né? A unção de Davi, né? A rei, né? E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e se foi para Ramã. Nesse momento, o azeite é o Espírito Santo, né? A Bíblia relata, né? Que o azeite é o Espírito Santo. Nesse momento que Samuel unge a Davi, o Espírito de Deus se apossa em Davi.
E olha o que acontece com Samuel. No 14 diz assim: tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, ou seja, o que significa esse espírito do Senhor? A unção, né? A unção que o Senhor tinha dado a Saul para governar Israel foi passada naquele momento de imediato para Davi. E olha o que aconteceu, né? Tendo se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno se o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Então, assim, irmãos, é bem pesado, né? E ali o Senhor, eu acredito que causou, aí já é uma opinião pessoal minha, né? Que causou essa circunstância com Saul, porque o Senhor precisava colocar Davi lá no castelo, né? Vamos dizer assim, né? Lá aonde, junto com Saul, né? Para poder aprender o que era ser rei, né? Ou seja, ser direcionado. O Jessé era uma família muito humilde, Davi era de uma família muito humilde, seu pai era muito humilde, né? E ali, quando Davi vai cheio do Espírito do Senhor, uma das primeiras coisas que acontece, né, é ele tocar a harpa, e essa harpa, ela acalmava Saul, né? Aqui diz assim, ó, é, aqui dizia, né, que quando Davi tocava a harpa, o espírito maligno que estava em Saul o deixava, né? E aí até Saul diz aqui, ó, no 22 que eu encontrei aqui, ó, Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e a detilhava. Então Saul sentiu alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele, né? Por conta do quê? Da unção que existia na vida de Davi, né? Da parte do Senhor. E aí logo depois, né? O desafio, né? Do Golias, que Davi vai ali e derrota Golias. Porém, para mim a maior batalha de Davi não foi a de Golias, não, foi ter por muito tempo fugido de Saul e tendo oportunidade de matá-lo não o fez, né? Por quê? Porque ele confiava no Senhor, que aquele que ungiu colocaria ele no trono sem ele precisar ir lá com as próprias mãos e fazer, né? Matar. Tem uma passagem aqui que diz que Davi esteve na caverna onde, quando Saul estava perseguindo Davi, que Davi esteve dentro dessa caverna, inclusive pegou a espada de Saul. Aonde fica a espada, né, irmãos? Fica na cintura, ou pelo menos do lado. Imagina, Saul, sendo um guerreiro, deixaria a espada dele assim longe, não? Então significa que Davi esteve muito próximo de Saul, ou seja, ele teve a oportunidade de matar Saul e não fez. Tem até uma passagem que eu não lembro onde está, aqui ó, no 24, tá? 1 Samuel 24 fala que Davi poupa a vida de Saul, para quem quiser ler. Tem até uma passagem aqui nesse livro de 1 Samuel que Davi fala que de ungido para ungido quem trata é o Senhor, né? Então assim, Davi tinha respeito por onde Deus tinha colocado Saul, ele tinha consciência que Saul era ungido do Senhor, né? Então, o que eu quero dizer para finalizar esse áudio para vocês, irmãos que estão me ouvindo, né? Muitas pessoas estão me dizendo, Sheila, OM, OH, é servo de Deus, né? Ou frequenta uma igreja, né? O que eu tenho que fazer? Eu vou conversar, eu vou lá falar com o pastor. Eu, Sheila, tive vontade de conversar com o pastor da OM na época, né? E eu não tive essa coragem, justamente porque eu estava lendo a Bíblia e o Senhor me deu esse versículo que eu não sei onde está, que fala que de ungido para ungido quem cuida é o Senhor. Então eu tinha entendido exatamente o que o Senhor estava falando comigo e eu não o fiz, tá, irmãos? Eu cheguei até a mandar mensagem, porque ela congrega numa igreja meio que famosa e tem um ministério lá, tal. Então eu fui até, eles até me responderam pedindo que queriam conversar comigo, entender melhor o fato e ali o Senhor me deu esse versículo, eu retrocedi, falei, não, eu prefiro obedecer, né? E a gente não precisa colocar a mão. Assim como Davi, o Senhor nos instituiu, né, como esposa, a unção da aliança. E é Ele mesmo quem vai nos colocar neste lugar, retirando de lá pessoas que não são para estar ali, né? Então eu acredito sim que assim como relata aqui que aconteceu com Saul, que se retirou o espírito do Senhor, né, dele,
e entrou ali um espírito que atormentava ele, enviado da parte do Senhor. Eu acredito que isso é o que acontece com as OMs, com os OHs, né? Isso tem que acontecer porque está na Bíblia. E eu acredito muito nisso, e eu acredito que todo aquele que entende que a única coisa que precisa fazer é orar, jejuar, estar em comunhão, em obediência com o Senhor, e esperando na vontade do Senhor, esperando em santificação, o Senhor vai ungir novamente com a unção de esposa, de marido, e vai colocar toda a casa em ordem. A gente não precisa fazer nada, irmãos, nada, nada, nada é nada. Até lembrei agora, né, que eu entrei em contato com os pastores da moça que foi OM na época, e veio até a minha mente, né, que eu estive dentro da caverna, né, ali dela, né, e eu decidi não fazer, assim como Davi decidiu não matar. E por isso que o Senhor tem honrado a minha vida, eu acredito muito, que eu decidi confiar no Senhor assim como Davi. Então eu quero convidar vocês, irmãos, que estão colocando a mão o tempo todo nessa restauração de casamento, para retirar suas mãos. Diga de ungido para ungido, quem cuida é o Senhor, mesmo que essa pessoa não seja, né, uma pessoa que vai à igreja, que não tenha conhecido o Senhor, mas é filho de Deus, né, criação do Senhor, e o Senhor sabe como agir melhor do que eu e você, porque o Senhor conhece a pessoa, nós não conhecemos. Então se retira da caverna, não faça nenhum mal a essa pessoa, não coloque as tuas mãos, deixa que as mãos do Senhor hajam ao seu favor. Porque se você vai lá ler lá no Samuel 30, né, sobre a morte de Saul, você vê que o próprio Saul se mata, né? Que eu cheguei aqui ó, e diz o seguinte, né? O próprio Saul se mata, ele não foi morto, nem por Davi ele não foi morto, né? Aí diz assim, né, que os filisteus, no 31, a partir do 2 eu vou ler, e os filisteus apertaram com Saul e os seus filhos e mataram a Jonatas, a Abinadab e a Malquisuá, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele muito os tendeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim, ou seja, zombam de mim, né? Riem de mim. Então ele não queria ser morto pelos filisteus, né? Ele queria ser morto pelo próprio escudeiro dele, para que o inimigo não rissem dele, né? Porém o escudeiro, aí aqui continuando, porém seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro, que Saul já era morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Então, assim, né, eu acredito muito, né, que a justiça do Senhor, ela será feita, né? Nunca clamei por justiça, tá, irmãos? Se eu falei alguma vez para o Senhor, eu depois até me arrependi, porque eu acredito que o Senhor sabe como julgar cada um de nós, né? Nossas ações, nossas atitudes. Eu reconheço que eu errei muito, muito, muito mesmo, e que para mim o deserto foi realmente uma grande bênção na minha vida. Me mudou por completo, tá, irmãos? Quando eu decidi mudar, não decidi mudar porque eu queria um casamento restaurado, eu queria ter uma vida restaurada, uma vida diferente, uma vida nova mesmo, sabe? Deixar para trás todas as coisas e que tudo fizesse novo, né? E eu não estava disposta a continuar vivendo a desonra da primeira casa, eu queria viver a honra, a glória da segunda casa. Então, por isso que eu aconselho vocês, retiram-se, apenas orem, jejuem, confiem no Senhor, caminhem em obediência a Deus, procurando conhecê-lo mais. Comece uma leitura da palavra do Senhor, se permita se apaixonar por Deus e conhecer o Senhor mais de perto, tá? Eu andei muitos anos da igreja, eu acho que tinha mais de 15 anos que eu estava ali bonitinha, indo todos os domingos, batendo cartão na igreja, porém a palavra não penetrava. A palavra em mim só penetrou quando eu tomei a decisão de escondrinhá-la. Então eu faço esse convite para os irmãos, tá? E não se preocupe, irmãos, volte para o caminho do Senhor, porque pela graça que nós tivemos através do nosso Jesus, nos deu
a possibilidade que Saul não teve de se reconciliar com o Senhor, né, por conta da desobediência. E nós sim temos essa graça por conta dessa aliança que fez o Senhor Jesus por nós. Então, volte para Deus, se arrependa, se converte de todo o seu coração e o Senhor colocará toda a sua vida e sua casa em ordem. Amém? Que Deus abençoe muito a vida de vocês, a família, os filhos, os projetos, em nome de Jesus.